Sabe aquela dor que você sente em falar não para o seu filho quando ele pede um brinquedo, quando ele pede um doce, quando ele pede alguma coisa no mercado? E se eu te falar que essa dor pode ser uma forma de você educar seu filho financeiramente, de fazer isso funcionar de uma forma diferente? Então fica nesse vídeo que a gente vai explicar um pouco sobre isso. Lembrando, galera, que eu não sou psicólogo e também não sou especialista em finanças. Todas as coisas que eu passo aqui são sobre vivências que eu já tive como pai, como padrasto e também como filho. Então, hoje vamos estar falando um pouco sobre como dizer não para os nossos filhos. Não se esqueça de se inscrever no canal e bora pro vídeo. Bom, galera, eu sei que é muito difícil quando uma criança com aqueles olhinhos do gato de botas olhando para você pedindo alguma coisa no mercado e você, às vezes por falta de dinheiro naquele momento, por você estar apertado financeiramente, ou até mesmo porque aquela coisa não é tão necessária, você sabe que não vai ser muito bom para o seu filho, você acaba falando não. Mas alguns pais, né? Eu acho que hoje em dia, grande parte dos pais acaba falando sim. Uma dos motivos que a gente vê por que esses pais não falam não para os seus filhos não é porque o seu filho tá pedindo com carinho ou assim por diante, mas é às vezes por causa de frustrações na infância, né? Quando a gente era criança, às vezes viemos de uma família pobre, como eu no meu caso, então nem sempre meu pai poderia me dar aquilo que eu sempre pedia. Então sempre eu recebi um não ali quando criança. E aí, quando a gente cresce, a gente fala assim: eu não vou deixar meu filho passar por isso também. Porém, às vezes, a gente fazendo dessa forma, a gente pode estragar o nosso filho justamente falando sim para tudo, tá? Não somente por deixar uma criança às vezes mimada por esse motivo, mas também para criar, porque a gente vai criar adultos que não vai saber receber não. E se a criança não recebe não em casa, quando adulta ela vai receber não no trabalho, não na escola, não na faculdade, e isso às vezes vai frustrar aquela pessoa, onde pode até mesmo ter vários problemas ali no futuro, principalmente financeiros, vamos dizer assim, a parte financeira mesmo. Porque uma criança que não sabe receber não, ela não vai ter condições suficientes para adquirir ali a experiência do não, né? A experiência do não, onde que não dá para mim comprar isso, não dá para mim comprar aquilo, não dá para comprar aquilo outro, senão eu vou me endividar. E se a criança não recebeu não durante a infância ali, você vai ter. Essa criança tem a probabilidade muito grande de ser uma criança endividada no futuro. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Dando esse contexto, esse resumo geral, vamos tentar explicar para vocês como que eu sempre trabalhei com essa parte do não. Hoje eu tenho um filho pequeno e recém-nascido, mas eu já tive um enteado que hoje ele, graças a Deus, ele é adulto, tenho a filha dele, mas que eu tive que criar entre os 11 até a fase adulta dele, né? Então eu tive que dar muitos não para ele, justamente por isso. E aí vamos às duas formas de falar não. A primeira forma, na verdade, as duas formas não, mas as duas coisas que se complementam falando não. Primeira coisa que a gente fala não para uma criança não é somente, você tá lá no mercado, tal, seu filho quer um brinquedo que tem lá no mercado e você fala não para ele. Ah, não, não vou comprar. Ah, por quê? Porque criança sempre pergunta por quê, né? E aí você fala, porque não tem dinheiro. Pronto. Isso daí às vezes entra até num desespero para criança. Então, como que a gente tem que trabalhar esse não? A primeira parte do não é o seguinte, é tentar ser sincero com aquela criança. Pô, nesse momento, se a gente comprar esse brinquedo, a gente não vai ter condições, por exemplo, de sair no final de semana para comer uma pizza, ou pedir uma pizza em casa, assim por diante. Então, essa primeira parte do não é ser sincero com a criança, explicar para ela o porquê do não, sem desesperar a criança, tá? Não vamos falar, não, se a gente comprar esse brinquedo agora, a gente não vai ter o que comer amanhã. Não é assim que você vai ter que fazer. Mas é você tentar explicar aqui. Tenta explicar de uma forma lúdica para a criança, por exemplo, principalmente se ela for ainda criança. Então vamos tentar explicar dessa forma. A vida, ela é feita como se fosse a nossa vida financeira, né, no caso, é feita como um balde. Explica para a criança que tem um balde cheio, pode ser de moedas. E cada vez que a gente compra alguma coisa no mercado, cada vez que a gente compra qualquer coisa, esse balde vai se esvaziando. Até chegar uma hora que esse balde não vai ter mais nada, que acabou o dinheiro naquele balde, ou seja, acabou o salário do nosso mês. Então, conforme a gente vai tirando
dinheiro para comprar um brinquedo, para comprar um doce, para comprar não sei o quê, esse balde vai se esvaziando e vai chegar uma hora que a gente não vai ter dinheiro para comprar, às vezes, uma coisa necessária, uma coisa, às vezes, uma urgência e assim por diante. Então a gente tenta explicar dessa forma lúdica para uma criança, para ela entender. E uma segunda parte onde você pode entrar para explicar para a criança do não é você tentar estipular valores para essa criança como mesada. Não precisa ser um valor muito alto, mas às vezes uns 10 reais, 15 reais, tanto faz. Você estipula aí um valor de mesada. E estimula aquela criança a aumentar esse valor. Inclusive, vou deixar esse cardzinho aqui em cima, que eu falo sobre um método de mesada muito importante para você ensinar seu filho. E aí ela vai ter lá o potinho dela, ela vai juntando as mesadas dela, e chega uma hora ela compra, tá? Então, dessas duas formas, é muito bom para você explicar para a criança e também conscientizá-la financeiramente, porque aí no futuro, quando essa criança começar a entender sobre cartão de crédito ou se tornar adulto, tiver um cartão de crédito dela, ela vai entender que se ela comprar aquilo lá, vai comprometer o valor que ela tem para o futuro, né? Principalmente você usando o método de mesada com ela. Se você dá uma mesada ali, todo mês ali 10, 15 reais, ela for juntando, ela pode comprar o brinquedinho dela. Mas se ela não tiver, já tiver gasto, por exemplo, toda a mesada dela comprando doce e assim por diante, ela não vai ter o dinheiro para comprar o brinquedo. Então, essa é uma forma muito boa de você explicar para crianças por que ela não pode ter tudo aquilo que ela sempre quer. Eu acho que eu consegui trazer mais ou menos um conceito sobre o não e espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, o que você acha de outras formas de você falar não para criança. Então, muito obrigado e continue com a gente no próximo vídeo.